estar aqui com vocês, convite dos nossos amigos, Tiago Caio, Tiago Daniel. Deus abençoe o pastor dessa igreja, ao pastor que nos antecedeu na saudação. Que palavra de saudação, Jesus. Só essa saudação já foi alimentada já para essa semana. Glória a Deus, como é bom ouvir a palavra de Deus em sua essência. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos de Gênesis capítulo 32. Eu quero ler do versículo 1 ao 2. Depois, no mesmo capítulo, o versículo de número 28. E depois o capítulo 33 e o versículo de número 4. Eu quero falar sobre os 3 encontros de Jacó. Como o propósito dessa campanha é falar de mudança. Nós vamos falar sobre a mudança de Deus na vida de Jacó. Eu creio que essa palavra vai falar ao coração de muita gente. Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2, está escrito assim, o texto sagrado: que foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Versículo de número 28 do mesmo capítulo. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Capítulo 33, versículo de número 3 e 4. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abençoou, e lançou sobre ele o seu pescoço, o beijou e choraram. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e preste atenção para que você possa entender uma porção da palavra de Deus. Os versículos que eu li, eles falam para nós sobre 3 encontros de Jacó que estão narrados entre o capítulo 32 e o capítulo 33 do livro de Gênesis. Você vai perceber que o primeiro encontro está no versículo 1 e 2, quando ele encontra com os anjos de Deus. O segundo encontro está a partir do versículo de número 28 em diante, quando ele encontra-se com o próprio Deus. E o terceiro encontro está entre o versículo 3 do capítulo 33, quando Jacó encontra-se com seu irmão Esaú. Só que, a guisa de introdução, é importante nós falarmos algumas considerações acerca desse personagem chamado Jacó. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é desmistificar o significado do seu nome e desmistificar algumas coisas que foram inseridas na vida de Jacó ao longo de muitas coisas que nós já ouvimos no púlpito sendo pregadas sobre Jacó. Primeiro, que o nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó não significa mentiroso, e muito menos Jacó não quer dizer suplantador. O nome Jacó é a expressão hebraica Yaakov, e Yaakov vem de uma palavra hebraica que significa calcanhar. Então, logo sendo Yaakov, que é Jacó no hebraico, quer dizer literalmente aquele que gruda ou aquele que agarra no calcanhar. Por que ele recebeu esse nome? Isso explicado no texto de Gênesis capítulo 25. Está escrito que Rebeca, esposa de Isaac, ela estava grávida, e eu acho muito bonito lá o versículo 21 de Gênesis 25, porque está escrito que Isaac orou instantemente ao Senhor por Rebeca. Instantemente é do verbo atar no hebraico, que quer dizer persistir ou insistir. Isaac casou-se com Rebeca quando ele tinha 40 anos, e ele foi pai de gêmeos quando ele tinha 60. Isso quer dizer que Isaac orou sem parar durante 20 anos.
Deus atende o pedido de Isaac e concede gêmeos para aquele casal. Inclusive está escrito que as crianças conflitavam no ventre de Rebeca, ao ponto dela orar a Deus, indagando o porquê disso, e Deus falar: eis que 2 povos saíram do seu ventre, o maior, adjetivando para o primogênito, servirá o menor, adjetivando para o caçula. Então veja que Deus, ele já estava antecipando para Rebeca qual seria o destino dos seus 2 filhos. Então, no dia do nascimento, o primeiro que sai do ventre, ele nasce todo peludo, com muito hormônio, e ele era chamado de Esaú, que quer dizer cabeludo. Só que Esaú também no hebraico dá o sentido de ruivo. Além do mais, quando Esaú sai do ventre da mãe, o segundo nasce grudado no calcanhar do primeiro. Por isso que ele recebe o nome Jacó, aquele que gruda no calcanhar. Obviamente que não foi Isaac que fez o parto. O único parto de um homem que você vai ver na Bíblia foi José tendo que fazer o parto de Maria, mas não era a tradição judaica. Inclusive você vai ver na Bíblia que eram parteiras, eram mulheres que faziam o parto, não os homens. Principalmente judeu, que tem pavor a sangue, e principalmente pelo fato de eles não poderem chegar perto da mulher, estando ela nos dias de menstruação. Então era natural que as mulheres fizessem o parto. E quando, obviamente, ele nasce grudado no calcanhar do irmão, disseram a Isaac: o primeiro nasceu todo cabeludo. Qual que é o nome? Eu vou dar o nome dele de Esaú. E o segundo que nasceu grudado no calcanhar? Eu vou dar o nome dele de Jacó, aquele que gruda no calcanhar. Você vai perceber que os nomes das pessoas, e grave isso, eles eram relacionados por vários fatores. Por exemplo, o nome Samuel, e grave, toda vez na Bíblia que você encontrar um nome que termina com no hebraico, é um termo que refere-se a Deus. Então, Daniel, Raquel, Isabel, Ezequiel, Daniel, Joel, Giléu, todos os nomes com El fazem referência a Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Você vai ver Isabel, Deus é uma promessa. Você vai ver o nome Samuel. Por que ele ganha esse nome? Porque a sua mãe orou a Deus por ele, e quando ele nasce ela diz: vai ser Samuel, e o próprio texto de 1 Samuel explica que quer dizer pedido de Deus. Então o nome de Samuel foi dado a ele pela circunstância tirando a sua mãe ter orado por ele, mas também às vezes o nome era dado por um acontecimento histórico. 1 Samuel 4, quando a nora de Ofílis ele estava dando a luz ao menino, ela deu a luz bem na hora que o marido, o cunhado, morreu e a arca foi levada pelos inimigos. Aí a parteira pergunta: qual que é o nome que você vai dar para ele? Ela fala assim: o nome é Icabô. Icabô é uma pergunta, quer dizer, aonde está a glória? Imagine como seria estranho para essa criança ser chamada pelos colegas da classe: o Icabô, aonde está a glória? O nome foi relacionado por um acontecimento histórico. Se você ler Lucas 1, quando Isabel estava para cheirar o menino, e não esqueça que Zacarias ficou mudo porque ele convidou da luz do anjo. Aí perguntaram para ela: qual é o nome que vai dar para o menino? Aí disseram: olha, tem por tradição o primeiro filho receber o mesmo nome do pai, porque era uma tradição. Aí Zacarias teve que escrever uma tábua e mostraram: não pode ser o meu nome, tem que ser João ou Batista, como o anjo me revelou. Então Jacó recebe esse nome pela forma com que ele nasceu. E você vai perceber que essa família, ela tinha um lar dividido. Por quê? Rebeca, ela gostava mais de Jacó do que Esaú. Só que em contrapartida, Isaac gostava muito mais de Esaú do que Jacó. Por que os pais tinham apreço por um e não pelo outro? Porque você vai encontrar na escritura que Jacó ele era mais caseiro, ele era cozinheiro. Quem é que fazia o guisado? Uma bela sopa era Jacó. Porém, você vai perceber que a forma de vida de Esaú era diferente. Esaú era caçador, Esaú era perito em caça. Então, como judeu, ele é machista. Então, Isaac ele tinha muito mais preferência por Esaú, porque ele era caçador, era homem valente, e ele não tinha tanta apreciação por Jacó, porque ficava mais em casa ajudando a mãe fazendo comida.
Só que Rebeca gostava mais de Jacó porque ele era mais participativo com ela nas coisas de casa e ele era um baita de um cozinheiro. E aí, só se a gente pegar isso aqui, a gente dá uma aula para a família, porque não pode haver um lar rachado em que o pai e a mãe preferem um filho do que o outro. E eles cresceram dentro desse ambiente em que um era mais amado pelo pai e o outro era mais amado pela mãe. E conforme eles vão crescendo, nós vamos aprender que Jacó, antes de ter o encontro com Deus, ele era um homem visado naquilo que era material, ele era materialista. Por quê? Um dia o irmão chegou da caça com fome, e ele não enganou o irmão como muita gente prega. Leia o texto direito. Ele não enganou o irmão, porque ele fez uma proposta: dá-me a primogenitura, que eu te dou a sopa quentinha que eu acabei de fazer. Isso não é enganar. O erro de Jacó foi ser oportunista. Ele aproveitou a volúpia do irmão, a fome do irmão, para receber o que tanto ele queria do irmão. Isso é oportunismo. E Jacó não precisava ser oportunista para galgar o que ele queria. Por quê? Porque Paulo nos traz uma revelação sobre Jacó. A carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 11, as palavras de Paulo são essas: tendo por certo que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. É a referência de Malaquias, capítulo 1, versículo 3. Eu, Deus, amei Jacó e aborreci Esaú. Porque a Bíblia usa a expressão que Deus ama um e aborrece o outro. Veja, a expressão é usada pelo fato, se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que as mulheres com quem Esaú foi se casar não foram bem vistas pela sua família, porque não faziam parte da parentela. Eram mulheres de cultura diferente, que cultuavam a deuses diferentes. Os pais de Esaú não aprovaram os seus relacionamentos. Pega Jacó, quando ele foge de casa, ele diz: vai para a terra do seu tio Labão e relaciona-se com mulher da nossa parentela. Por que Deus ama Jacó, mesmo com seus defeitos, mas ele aborrece Esaú? Porque Deus, ele consegue enxergar o que nós não enxergamos. O quê? Ele consegue enxergar o coração do homem, e ele consegue enxergar as ações futuras de cada um de nós. Jacó não precisava negociar com o irmão. Jacó não precisava ser astuto ao ponto de aproveitar a fragilidade do irmão para ser bem sucedido. Por quê? Porque Deus não aceita jeito e forma errada para alcançar o que você quer. O que Deus tem para você vai chegar no tempo dele, na hora dele, mas do jeito certo. Você não precisa atrapalhar ninguém, você não precisa colocar pedra no caminho de ninguém, você não precisa falar mal de ninguém para chegar aonde você quer. Se Deus tem coisa grande a fazer na sua vida, faça o que é certo, porque no tempo de Deus vai chegar na tua mão. Porque tem gente que ele diz assim: o final justifica o meio. Isso para Deus não serve. O mais importante para Deus não é você alcançar o que você quer. O mais importante para Deus é como você vai alcançar o que você quer. Você pode ter um carro simples, mas se você conquistou da forma correta, ele vai ser bênção e não maldição para a sua vida. Você pode ter feito uma festa de casamento simples, alguém pode ter dado risada, não tinha quase nada. Mas se Deus sabe que aquilo foi dentro dos padrões, se aquilo foi na direção dele, vai ser um casamento abençoado. O mais importante para Deus não é o fim. O mais importante para Deus é o meio. O mais importante para Deus não é o resultado do processo, mas é como é desenrolado o processo. Veja que Deus falou para o diabo: pode arrancar tudo de Jó, ele vai te ligar, porque ele só te serve pelos bens que tu tem. Deus sabia o resultado. Deus não estava preocupado com o resultado, Deus quer saber o processo. Deus disse para o diabo: ele não vai me negar. Como não? Não, eu conheço. O processo é mais importante que o resultado. No processo não vai me negar. Aí está lá capítulo 1, capítulo 2 de Jó. E chegou um mensageiro
estrangeiro, e você perdeu 3.000 camelos, você perdeu 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, você perdeu 7.000 ovelhas, mas está escrito: e rasgou Jó as suas vestes, lançou cinza sobre a cabeça e disse: bendito seja o Senhor, Ele deu, Ele tomou. Bendito, quem está entendendo? Ele está no processo, mas está continuando servindo a Deus. Está no processo, mas os princípios não foram quebrados. Está no processo, mas continua sendo fiel a Deus. O importante não é você alcançar o que você quer. O importante é você estar na presença de Deus, fazendo as coisas certas. Ele quer conquistar, que não é errado você sonhar em conquistar, só que ele quer conquistar da forma errada. Querido, não se tem sucesso na presença de Deus conquistando de forma errada. Não existe. Mais importante que o sucesso é como você fez para chegar ao sucesso. Jacó negocia com o irmão. O irmão estava com fome, vendeu a primogenitura para ele. O tempo passa, Isaac tem que abençoar os filhos. Aí você vê que Rebeca, ela preteria Jacó, porque ela ouve Isaac falar para Esaú: vai no campo, mata um animal, faz uma sopa que eu vou te abençoar. Tem um detalhe: quando Isaac fala, faz a sopa, sugere que até então Isaac achava que além de Esaú caçar, ele fazia comida. Mas como que funcionava? Esaú caçava, quem cozinhava era Jacó e quem levava era Esaú, porque era o mais velho. Então, na verdade, Esaú estava ganhando crédito que não era dele. Tem gente ganhando crédito por aquilo que não fez. Não se ganha mérito numa guerra que você não lutou. Não se conta um testemunho do que você não viveu. Não se leva a fama do que você não fez. Por isso que Deus é tão inteligente que Saul põe as armaduras em Davi. Davi falou: não dá, eu não consigo andar. Por quê? Porque a armadura do rei era diferente de qualquer soldado. Quem está longe diria é Saul, quem está perto diria é Davi. Quem está longe atribuiria a Saul, quem está perto atribuiria o sucesso a Davi. A honra não é para quem não vai para a guerra, a honra é para quem tem coragem. Tem gente que não faz nada na igreja e quer ganhar honra. Tem gente que não ajuda e quer que o nome seja mencionado. Tem gente que não trabalha e ainda fica de biquinho porque o nome não foi mencionado. A honra é para quem faz. Oh, aleluia! Deus honra quem faz, quem tem coragem. Rebeca ouviu, falou para Jacó: pega a roupa do irmão, põe pelo de animal no rosto, porque o irmão tem barba, você não tem. Quando o seu pai chegar e chamar, você leva a comida para ele e diz que você é Esaú. Aí ele fez tudo do jeito que a mãe falou. O pai diz assim: quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú. Só que Isaac não enxergava, mas era surdo. O pai falou: tudo bem que a mão é de Esaú, a roupa tem um cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele abençoou o filho. Quando ele sai da presença do pai, chega Esaú da caça cansado, e quando ele descobre que ele foi passado para trás, ele fica bravo com Jacó e um conflito se intensifica dentro daquela casa. Então os pais mandam ele para a terra de Labão, e lá na terra de Labão ele vai ter experiências que eu não vou entrar em detalhe porque vai levar tempo. Mas, por exemplo, quando ele chega no deserto de Padan, que ele está sozinho no deserto, ele tem um sonho de uma escada. Deus se comunica com Jacó, Deus faz promessas para ele. Quando ele chega na terra de Labão, ele vai então agora casar-se. Ele se apaixona por Raquel, que era uma mulher muito bonita. Só que Labão, ele tinha uma inteligência. Por quê? Porque Leia, ela tinha olhos tenros. E a palavra tenro no hebraico aproxima-se do significado de miopia. Nenhum homem ia querer casar com Leia porque ela não era bonita como Raquel. Então Raquel era mais nova, Leia era mais velha. Pela cultura, era a Leia que tinha que cuidar do rebanho e não Raquel. Então o que Labão pensou? Eu ponho a mais bonita para chamar a atenção do pretendente, e quando ele pensar que vai casar com Raquel, eu tiro Leia, porque ninguém vai querer casar com Leia. Foi o que aconteceu. Então Jacó não tinha dote para pagar o preço pela esposa. Ele fala: eu vou trabalhar 7 anos, que é o preço do dote que eu tenho, porque eu amo essa mulher. Olha como Jacó dá uma lição do que é amor. Nem William Shakespeare sabe que é amor, porque o cara trabalhou 7 anos sem receber R$1 por causa do amor que ele
palavras, mas amemos por obra. Não adianta falar se não demonstra que ama. Não adianta falar se não tem gesto de amor. Jacó amava, meu irmão. Só que na noite de núpcias ele tem uma surpresa. Ele está tendo a núpcias com a esposa que ele achava. Quando acorda de manhã não era Raquel, era Leia. Ele vai ser enganado, Por que ele foi enganado? Porque Paulo fala em Gálatas 6,7, aquilo que o homem plantar ele vai colher. É a lei da semeadura. Ele plantou engano no passado, vai ser enganado no presente. Cuidado com o que você está plantando, viu? Você que se acha mais inteligente, porque foi na padaria e recebeu R$10 a mais do que deveria receber, viu que foi favorecido e não devolveu, fique em paz. Você vai perder 20 lá na frente, viu? Você que pode ajudar e não ajudou, fica tranquilo. Um dia vai precisar e ninguém vai te ajudar também. Você que pode visitar quem está doente e não visitou, não reclama se amanhã quando ficar dodói ninguém foi na tua casa visitar. Porque a gente colhe o que planta. Tem gente chorando hoje e achando que a prova que Jesus mandou, mentira. Está chorando porque plantou lá atrás, fez o que não era para fazer, tomou decisão errada e está colhendo o fruto da decisão. Mas Deus está te ensinando nessa noite: colhe aquilo que você vai plantar. Você tem o direito de escolher a semente, mas não tem o direito de escolher o que vai plantar. Cuidado com o que você está plantando. Plante coisa boa, plante o que é bom. Paulo disse: o que planta na carne vai colher na carne, mas o que planta no Espírito vai colher no Espírito. Eu estou sentindo graça aqui. Quem pode orar? Você fez fofoca da vida de alguém? Vou fazer da sua. Não adianta reclamar. Estão falando mal de mim porque um dia você falou da vida de alguém. Me deram um calote de 1000, porque um dia você deu um calote de 500. Aprenda, querido. A semente não é maior que o fruto. Só que não existe fruto se não tem semente. Quando você está plantando, quando você está prejudicando alguém, você vai lesar essa pessoa hoje, mas o que você vai colher vai ser o dobro do que você fez. Como também, quando você faz algo bom para alguém, o que você vai colher vai ser muito além do que você plantou. É assim que funciona. Aí Jacó foi enganado. Foi falar com o Labão, falou: aqui é o seguinte, a mais velha casa primeiro. Ele falou: tá bom. Aí o cara prova que ama Raquel. Trabalho mais certinho. Uma semana depois, Raquel vem, ele já tem Raquel, mas vai trabalhar, junta aí, 14 anos, pagando pelo dote de Raquel. Só que tem uma outra lição para mim chegar aqui. Qual que é a lição? Raquel é estéril. A esposa que Jacó amava, que era mais bonita do que a outra, não gerava, não frutificava. Pegou? Vou falar bem devagar. A esposa que ele amava pelos atributos físicos não tinha o que aquela que não tinha atributos físicos tinha. Leia não era bonita, mas frutificava. Raquel era bonita, mas não frutificava. Não se esbarre em alguém só pela estética. A estética um dia acaba. Não olhe só o que está por fora. Analise se a pessoa que você quer, ela produz. Ela tem algo além da estética para te oferecer. Ninguém vai ter um corpo bonito para sempre, querido. Moço, o rapaz não vai ter um bíceps ou tríceps malhado para sempre. Uma hora vai cair. E se não for Deus pagado para fazer milagre, o negócio acontece. Porque Romanos 4,17 adiante, olha o que Paulo falou. Que Abraão tinha um corpo amortecido de 100 anos. E Deus fez o milagre dele ter filho com a mulher que tinha 90. Peraí, como que um cara de 100 anos consegue ter vigor para engravidar a mulher de 90? Você tem que entender uma coisa: Deus teve que mexer no hormônio de Abraão. Deus teve que ativar a testosterona. Por quê? Como um cara vai desejar uma mulher de 90 anos? Não é do corpinho de 20 não, pegou? Como que uma mulher de 90 não vai sentir atração por um cara de 100? Só Deus para fazer um trem desse, não. O mal da geração é que só é estética.
Você tem que saber se a pessoa frutifica. Aleluia! Você tem que saber se essa pessoa vai produzir alguma coisa boa. Você tem que estar preocupado se esse camarada tem algo além da aparência para te oferecer. Se essa camarada tem algo além da aparência para te oferecer. Não adianta ter estética, mas ser grosso. Não gostar de trabalhar. Não saber cuidar. Não adianta ter estética, você não vai agregar na tua vida, meu querido. Já vou ter que aprender. Aqui não tem aparência, produzia. E aqui tinha aparência, não produzia. Sabe quem morreu primeiro? A Raquel. E sabe quem ficou com ele mais tempo? A Leia. Aquele mais amava deixou ele na beira do caminho. E aquele não amava foi com ele até o final. Deus está aconselhando alguém. Tem que ter algo além da estética. Tem que ter cabeça. Tem que ter inteligência. Tem que ter espiritualidade. Sabe por que Acabe teve um reinado fracassado, pastor? Porque ao invés de casar com alguém de Israel, foi casar com alguém de Tiro, Sidom, Jezabel. Adorava Baal. E não vem dizer, moça, que você vai orar para ele virar crente, que é você que vai desviar. Não vem dizer, rapaz, que você vai orar para vir para a igreja, que é ela que vai desviar você. O que Deus tem para você está dentro da casa dela. Você pode adorar. Depois fica chorando para pastor. Se casando na direção já é uma dificuldade, imagine fora da direção. Raquel quis tanto filho que quando teve o segundo morreu. E Leia foi frutificando. Queira alguém que produza. Alguém que vai te fazer crescer na vida. Alguém que tem um objetivo de vida. Eu sei que Jacó tem várias experiências, não vou entrar em detalhes. Só que é o seguinte: ele ficou 20 anos longe da família. E ele havia feito um altar em Gênesis 28. Se o Senhor me guardar na viagem que eu vou fazer, me proteger, me trazer em segurança, devolverei o dízimo e levantarei um altar. Esse nome desse lugar é Luz, vai ser chamado Betel. Deus falou para ele: está na hora de cumprir o voto. Porque Deus não vai esquecer do voto que você fez. Você pode esquecer, Deus não vai não. Deus não vai. Opa, a mente de Deus não esquece. Tem gente que para receber bênção promete até o que não pode dar para Deus. Cuidado com o que você vai prometer, meu querido. Cuidado. Jacó voltou para lá. E quando Jacó está voltando, tinha o conhecimento dele que o irmão viria ao encontro dele. E ele temeu porque Esaú viria ao encontro com 400 homens. E detalhe, não esqueça que eu falei na introdução: Esaú é de guerra, Jacó não. Jacó não gostava de guerra. Então no versículo 1 e 2, acompanhe comigo no capítulo 32, está o primeiro encontro. Olha que intermédio. Quando ele está voltando ao seu caminho, olha a parte B do versículo 1 do capítulo 32. Encontraram-no os anjos de Deus. Está no coletivo e plural, anjos. Não foi um anjos. Veja, por que os anjos estão vindo? Ele pediu para Deus o quê? No 28. Proteção. Se o Senhor me levar em paz na viagem que eu vou fazer, me trazer e volta em paz. Então os anjos estão guardando a vida de Jacó. Tua casa está guardada por Deus. A sua vida está guardada por Deus. Calma. Deus é a tua proteção. Por isso o salmista fala no Salmo 91: e Deus dará ordem aos anjos ao vosso respeito. Deus está guardando você aí, você está guardado por Deus. Aí está escrito no versículo 2 que Jacó colocou o nome de Manaim. Sabe o que quer dizer Manaim em hebraico? 2 acampamentos. Por que ele fala 2 acampamentos? Um acampamento é dele, da família, e o outro acampamento é dos anjos de Deus. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: Deus acampou em volta da minha casa. Ei, caramaço, Deus está falando com alguém: eu estou te guardando. Tem livramento que Deus te deu e você não viu. Ai, Jomácia. Era quem sabe para o assaltante tenta você, mas Deus cegou o assaltante. Era para a bala ter te atingido, mas Deus te livrou da bala. Deus está falando de livramento aqui nesta noite. E Ele está mandando dizer para alguém: a
conseguiam entrar. Por isso que o salmista fala: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não for nossa proteção, nunca a gente vive, ninguém nos protege. Os anjos estão protegendo a volta de Jacó. Segundo, quando ele volta, o versículo 7 e 8 do capítulo 32, Jacó tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? Número 1, versículo 7 e 8. Ele coloca dois grupos, ele divide dois grupos. Por quê? Como ele temia que Esaú viesse guerrear com ele, esse era o pensamento de Jacó: guerra. Ele está pensando que vai ter um conflito. Então o versículo 8 ele explica o porquê que ele separa dos grupos. Porque se um grupo for pego por Esaú, outro grupo consegue correr. Segunda coisa, Jacó, ele toma uma estratégia interessante no versículo de número 4 do 32. Ele vai dar mais de 500 animais de luxo ao irmão. Ou seja, ele vem trazer uma oferta de qualidade para gerar entre eles um acordo e não uma briga. É uma estratégia humana. Terceiro, ele faz uma oração a Deus no versículo de número 9 em diante, de humilhação. Só que o interessante é isso: as duas primeiras estratégias de Jacó eram qual? Dar presente para o irmão. E segundo, dividir em dois grupos. Um grupo pode escapar se acaso o outro for pego. Só que o versículo 9, ele adota a melhor estratégia de todas. Qual é? Ele vai orar. Sabe qual é o nosso defeito? É que a gente usa a oração como último recurso. Primeiro, a gente busca os nossos recursos. Primeiro, a gente busca os nossos meios. E quando os nossos meios falham, a gente busca o recurso da oração. A oração sempre tem que ser o primeiro recurso. Se está fácil a situação para você resolver, ore também do mesmo jeito. Porque o nosso mal é só buscar o recurso da oração quando foge do nosso controle. Está errado. A oração tem que estar presente em todas as circunstâncias. Procure o médico, mas junto com a oração. Procure o auxílio dos homens, junto com a oração. Nunca deixe para orar depois. Nunca deixe. Olha a lição de Jairo. Jairo viu que a filha estava quase doente. Aí eu pontuo em Marcos 5:22 uma atitude inteligente. Ele percebe que a filha está quase doente, quase morrendo. O que ele faz? Eu vou procurar o melhor recurso. Eu vou até Jesus. Qual é o nosso primeiro recurso? O hospital. Não está errado, vai para o hospital, mas vai com Jesus na frente. Jesus, se for para passar na mão dos homens, passe, mas vai na frente. Porque o bisturi do médico pode errar, porque a cirurgia que é simples pode ficar complicada, mas se Jesus for na frente, vai dar certo. Pode dar glória que é de graça. O primeiro recurso é a oração. A estratégia do homem falha, mas a estratégia de Deus não falha. Oh, eu estou sentindo Deus na casa. Deus está falando para alguém. A estratégia tem que ser espiritual. A estratégia de Deus não falha. A sua estratégia pode falhar, mas a de Deus não vai falhar. A estratégia de Jacó, vou dividir um grupo. A estratégia de Jacó, vou dar presente para o irmão. A estratégia de Jacó, vou falar com ele na humildade. Mas a estratégia de Deus é vai orar. Juízes capítulo 4. Israel ia lutar contra os cananeus. Só que o exército estava sendo liderado por Baraque. E Baraque estava com medo. E ele falou para Débora: eu só vou para a guerra se você for. Ela diz: levanta a cabeça, porque Deus me revelou que vai entregar o exército do inimigo na tua mão. Só que ali tem um segredo que muito crente não entende. Isso aqui é para dar glória a Deus até o final do ano. Deus mandou meu pastor, o exército de Israel, acampar perto do ribeiro de Gizom. E no ribeiro de Gizom Deus deu vitória para Israel. Só que no negócio você só vai entender no cântico de Débora. Por quê? Porque no capítulo 5, versículo 21 em diante, Débora nos traz um segredo. O porquê que Deus mandou Israel acampar perto do ribeiro. Porque os inimigos tinham 900 carros. Então quando os inimigos foram para a peleja, Deus mudou a estação do tempo. E eu vou falar bem devagar para você dar glória a Deus até de pé. Escute isso aqui, querido. Se o exército inimigo soubesse que iria chover, eles não teriam levado os carros. Por quê? Porque os carros iam atolar no chão de lama. Então significa
significa que não tinha previsão de chuva, o céu estava azul, o inimigo achou vai ser fácil ganhar de Israel, 900 carros de guerra, vamos acabar com Israel. O que o exército de Jabim não sabia é que quem manda no tempo é Deus. Quem pegou vai dar glória. O que o diabo não sabia é que se chove é Deus, se não chove é Deus. Chova, mandou a chuva, o ribeiro transbordou, a terra ficou cheia de lama, o carro dos inimigos afolaram, e Débora vai dizer: eis que desde o céu tu pelejaste, e fizeste o que Deus avisou, correntes de água. É Deus dizendo: a minha estratégia não falha, a minha Você pode adorar, você pode adorar. Sinta a presença. A estratégia humana falha, a estratégia de Deus não falha. A melhor estratégia é espiritual. Ore. Ore antes de fechar um acordo. Ore antes de fazer uma sociedade. Ore antes de viajar. Ore antes de querer mudança. Ore antes de querer sair do ministério. Ore antes de querer entregar o cargo. Ore a Deus pedindo oração por relacionamento. Ore. Deus não deixa ninguém confundido. Ele vai orar. Aí o que ele fez? Versículo 22 do 32, já estou terminando. Levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 12 mulheres e suas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Versículo 23, acompanha aí. E tomou-os e fez-no passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. Jacó falou: preciso orar. Eu preciso orar. Por que ele estava com medo? Porque na perspectiva de Jacó veio uma guerra aí, meu irmão vai querer lutar comigo. Só que ele não imaginava que Deus não estava preparando guerra para ele. Deus estava preparando reconciliação. Sabe essa revelação? Quem sabe tem gente aqui se preparando para o pior. Eu não estou no esboço. Deus está falando com alguém. Quem sabe tem gente se preparando para uma notícia. Quem sabe tem gente se preparando para algo ruim, porque você está olhando o cenário e você está dizendo tudo aponta para algo ruim, mas Deus está mandando trazer uma palavra de autoridade nessa noite para dizer para alguém: a sua perspectiva da circunstância é negativa, mas o que eu vou preparar vai te surpreender, diz o Senhor. Quem recebe? Deus vai te surpreender. Você está preparado para a morte, mas a palavra de Deus é: estou trazendo vida. Você está preparando para o divórcio, mas assim diz o Senhor: estou trazendo reconciliação. Você está preparado para a desgraça, mas eu estou trazendo a vitória para a tua vida, diz o Senhor. Deus está dizendo para mim, falar para alguém essa noite: a sua perspectiva é derrota, a sua perspectiva é negativa, mas Deus vai reverter o quadro, diz o Senhor. Quando a gente acha que o negócio vai dar errado, o negócio está certo, porque Deus tem capacidade de reverter a situação. Veja que coisa curiosa. Para José, ele está sendo lesado, saindo da casa do pai, caiu num buraco, foi vendido como escravo. Mas para Deus ele não está sendo lesado. Os irmãos não estavam atrapalhando a trajetória, estavam levando ele perto do sucesso. Porque o propósito de Deus não é fazer José sentar na cadeira de Jacó. O propósito de Deus é preparar uma cadeira do lado de Faraó. A perspectiva pode ser negativa, mas a realidade vai ser diferente, diz o Senhor. Ele vai orar a Deus, eu finalizo. Aí está escrito no versículo de número 25, acompanha aí, olha que detalhe. E vendo que não prevalecia contra ele, o que o escritor quer dizer?
Deus manifestou-se a Jacó. Aqui é o segundo encontro. O primeiro encontro com os anjos, o segundo com Deus, o terceiro com Esaú. No segundo encontro, Deus apresenta-se naquilo que nós chamamos de teofania. Teofania é um termo grego que vem de teo, Deus, fania, aparições. São aparições de Deus em forma humana, certo? Gênesis 18, Deus em forma humana profetiza um filho para Abraão e Sara. Inclusive isso, Jesus falou em João, capítulo 8, no versículo 52 em diante, as seguintes palavras: vosso pai Abraão me viu e me adorou. Aí disseram: quem é este que não tem nem 50 anos e diz que Abraão o ouviu e o adorou? Jesus responde: ainda antes que Abraão nascesse, eu sou. Aleluia! Jesus estava fazendo menção do Gênesis 18, porque Abraão estava debaixo dos carvalhais de Mamre, depois de ter almoçado. 3 homens veio em sua direção, e Abraão tinha uma visão tão espiritual, pastor, que está escrito, depois você lê na sua casa, que ele se prostra diante de um daqueles 3, e ele diz: Senhor, S maiúsculo. Ele reconhece: daqueles 3, o daqui é anjo, o dali é anjo, esse é Deus. Porque tem gente que, se você falar que o anjo desceu, ele pula da cadeira, mas se você fala que Jesus está aqui, ele não reage. Só que Abraão entendeu: deixa anjo para lá, deixa anjo para cá, eu vou adorar o Deus dos anjos. Eu posso entender aqui, Daniel caiu prostrado, apresentou-se um varão chamado Gabriel, e quando ele viu Daniel prostrado, ele disse: rapaz, levanta daí, porque eu sou teu conservo, eu sou Gabriel, eu não sou digno de ser adorado. Quem é digno de ser adorado é aquele que está sentado no trono. Tem adorador aqui, receba a presença de Deus, que é digno de ser adorado. É para adorar Deus, é para adorar Deus. Anjo não cura, anjo não faz milagre. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem salva é Deus, quem faz é Deus, quem dá vitória é Deus, quem dá morte é Deus, quem dá vida é Deus, quem levanta é Deus, quem abate é Deus, quem opera é Deus, quem libera é Deus, quem faz é Deus, quem trabalha é Deus, quem cura é Deus, quem livra é Deus, quem opera é Deus, quem faz milagre é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Receba a presença dele, quem faz é Ele, quem faz é Ele. Ferindo a coxa, o lutador não tinha mais força de resistência. Pegou? Por isso que Deus coloca deixa eu permitir que os crentes vão ao hospital. Está resistindo, vou tocar no físico.
A dor de cabeça não passa, toma remédio, toma Doril, mas Doril não resolveu, não passou nada. Mas o que é? Não sei, o que é? Não sei, espiritual. É Deus tratando. Aí Deus toca numa coisa que mexe todo mundo, que é isso aqui. Tira o dinheiro do homem para você ver, ele fica doido. Por quê? Porque Deus sabe onde tocar na gente. Não adianta resistir à vontade de Deus. Deus está falando com alguém, querida, bem, a palavra não é para quem não veio, viu? Não é para as paredes, Deus está falando com alguém. Não adianta você resistir à vontade de Deus para a sua vida. Você uma hora vai ter que acabar cedendo. Uma hora você vai ter que ceder. Jonas morava numa cidade alta. Vai para ali, vou não, desceu. Presta atenção, primeira descida, a jovem. Vai, não vou não, desceu para o navio. Aí não vou não, do navio desceu para o porão. Aí não vou não, do porão desceu para o mar. Aí do mar desceu para a barriga do dedo de bicho. Deus foi empurrando, não quer? Vai descer, vai descer, vai descer. Sabe onde ele teve que orar? No ventre do grande peixe. E ele ainda teve que agradecer a Deus. Ele fala na oração em Jonas 2, que as algas marinhas secaram o corpo dele. Sabe o que isso quer dizer? Se as algas marinhas não cercam, ele seria queimado a pele pelo ácido do ventre do grande peixe. Ele comparou o ventre do grande peixe com o inferno. O cara teve que orar no inferno. Podia ter orado em casa, mas não quis. Pegou? Você é inteligente, você já pegou. Podia ter orado dentro do navio, não quis orar. Podia ter orado no forno, não quis orar. Podia ter orado no porão, não quis orar. Mas teve que orar no ventre do grande peixe. É Deus dizendo, você não vai resistir à minha vontade. Não adianta resistir. Quem está entendendo essa forma, não adianta morrer. Não quero pregar não, vai pregar. Abandorecai a sair. Não quero departamento, vai assumir porque eu te escolhi. Você vai aceitar, porque quem manda na tua vida não é você, quem manda na tua vida é Deus. Ele está resistindo. Aí uma hora, Deus vem lá, já que ele está resistindo, vou ferir ele. Feriu a coxa. Aí o soldado já não consegue mais ter força para andar. Quando ele é fragilizado, então quando ele vê que ele está perdendo a força, ele pergunta assim: qual que é o teu nome? O ser fala: eu não vou falar não, mas qual que é o teu? Ah, o meu nome é Jacob, aquele que gruda no calcanhar. Esse era o nome dado pelo pai. Só que aí ele vai receber o nome dado por Deus. Porque tem gente que se veste da identidade que alguém deu para ele. Ele se identifica como derrotado porque todo mundo diz que ele é um derrotado. Ela se identifica como uma fracassada porque todo mundo coloca ela como uma fracassada. Você não tem que investir em você a identidade que os homens impõem em você. Você tem que vestir a identidade do alto, de Deus. Bacana, eu vou falar de novo. Deus está me mostrando uma identidade, olho nu, estou vendo uma identidade. Deus está me trazendo uma revelação disso, dizendo assim: você vai ser o que eu quero, diz o Senhor. Por que Deus vai mudar o nome dele? E aqui eu termino. Entenda uma coisa: uma pessoa, quando recebe um novo nome na Bíblia, quando Deus dá um novo nome para alguém, é para evidenciar uma mudança que aquela pessoa está vendo em sua vida. Certo? Gedidias, alguém sabe quem foi um indivíduo chamado Gedidias na Bíblia? Vamos ver quem é bom de Bíblia agora. Gedidias, que trem é esse? Talvez você nem sabia que na Bíblia. Gedidias foi um rei famoso. Eu vou falar as características, acho que está na hora. Inteligente como ele nunca houve. Rico como ele nunca houve. Vê até uma mulher chamada Rainha de Sabá para ver a inteligência dele. Mas sabe quem colocou lá no Salomão? Foi Deus que colocou. Porque vem de Shalom, que é paz, e quer dizer pacificador. O que Deus está querendo dizer? Você não vai ser Gedidias, colocado pela sua mamãe. Você vai ser o pacificador. Porque no teu reino ninguém vai lutar contra você, rapaz. Quem vai te dar a identidade sou eu, não é os homens. Pegou? Você não tem que vestir a identidade que alguém põe para você. Lá vai o fracassado, lá vai o derrotado, lá vai o crente, lá vai o perdedor. Não, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Está entendendo? Vai adorar. Eu não sou o que a sociedade diz. Eu não sou o que o vizinho diz. Eu sou o que a palavra diz, Deus. Quem está entendendo vai adorar. Eis que o teu
coração. Primeiro, pastor, Deus fere a carne. Depois Deus feria a identidade. Porque a mudança não começa na identidade. Você pode trocar o seu nome, você pode se sentir constrangedor com o seu nome trocar, mas se você continuar com as mesmas atitudes, vai remeter quem você era no passado. Deus primeiro não muda nome, primeiro Deus muda coração. Entendeu? Primeiro Deus vai mudar por dentro. Vamos falar de novo. Primeiro Deus muda por dentro, para depois Deus mudar por fora. Olha o que João pregava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí eu vou terminar. O segundo encontro, Jacó foi mudado. O terceiro encontro, houve reconciliação. Só que o anjo não resolveu a vida de Jacó. O irmão não resolveu, mas Deus resolveu. Porque só Deus pode fazer o que o homem não pode, o que os anjos não podem, o que o diabo não pode, o que Satanás não pode, o que o demônio não pode. Aí João Batista, ele dizia que ele só batiza com água. O que João quer dizer? Eu não posso mudar ninguém, eu não posso transformar ninguém, eu não posso resolver nada. Mas quem está chegando aí, que antes do que eu, e ele está aqui, vem sentir ele. Eu só batizo com água. Mas quem está chegando aí, ele vai mudar. Ele pega coração de pedra, ele transforma o homem afeminado em cabra macho, ele muda, ele tira o prostituta do prostíbulo, batiza com o Espírito e faz a nossa mulher de Deus. Ele tira o homem da cachaça, tira das drogas e faz pegar o homem. Teve que primeiro ser tocado na carne, porque a mudança não se caracteriza pela estética. Não basta o indivíduo pôr um terno, pegar a Bíblia, agora eu virei crente de verdade. Não, o que prova a mudança dele são as ações. Mentia, continua mentindo, agora é verdadeiro. Passava cheque sem fundo no passado, continua passando cheque sem fundo, é crente. Pegava emprestado e não devolvia, agora está devolvendo e pega emprestado. Não é o terno, não é o penteado que vai caracterizar. A estética é a consequência do que foi mudado aqui dentro. Jesus nunca falou para Pedro: solte essa adaga. Inclusive Pedro cortou ele de mal, porque era ruim de espada. E Jesus falou: quem pela espada fere, por ela será ferido. Pedro, eu não vim fazer revolução. Por que Jesus nunca mandou Pedro tirar a adaga? Porque Jesus sabia que a adaga primeiro estava no coração de Pedro. Não adianta Pedro tirar a adaga por fora se ela está dentro do coração. Primeiro Deus fere a carne de Jacó para depois ferir a identidade dele. Quando Deus fere a carne de Jacó, quando Deus muda Jacó por dentro, agora Deus fala: agora eu vou te mudar por fora. Porque quem